Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime já logo começa com o prota Satou, um pivete que já nasceu jogando videogame. Já tempos depois, vemos Satou saindo de um mercadinho, depois de comprar uma marmita bolada. Porém, em uma cena um tanto quanto estranha, Satou vê uma novinha sussurrando para ele. E qual é a primeira coisa que o corno pensa? Isso mesmo, que ela quer te dar uns pegas. É hoje que a gilipoca vai piar! É hoje! E a emoção é tanta, que o filho da peste desmaia. Já no outro dia, enquanto ia para a escola depois de passar a noite no hospital, já logo aparece uma nerdola chamada Hana, e diz que tá animada de ver Satou de novo, mas quando o cara diz que nem sabe quem é essa miséria, a mina simplesmente começa a chorar mais que pai de filho feio. E quando vê que o cara perdeu a memória, fica mais feliz do que pobre quando acha dinheiro na rua. Já após isso, quando chega na escola, o prota tromba com Yarizui, gasosa da noite passada, porém nem dessa o maluco lembrava. Já após isso, quando chega na classe, chega a representante chamada Shiraumi, que por achar que o prota tá se fazendo de trouxa por não conhecer ela, já logo te mete um tapa na lata. Já mais tarde, vemos que a tal escola não serve almoço nem janta, então o prota decide ir no mercadinho de novo, mas quando o moleque vê uma marmita moscando, e vai pegar, ele e vários outros moleques são derrubados por Yarizui, e como o corno não aprende, no dia seguinte Satou volta lá pela terceira vez, e quando o vendedor põe uma marmita com 50% de desconto, simplesmente começa uma pancadaria tão absurda por causa do rango, que até o Kuririn do Dragon Ball aparece. E enquanto Yarizui jambrolhava trocentos cara na surra, Satou tenta pegar a marmita, ou seja, apanha mais que bandido na mão da polícia. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Então Yarizui diz que se o prota quiser sobreviver nessa escola, tem que ir até ela no clube. Mas quando o moleque chega lá, simplesmente se depara com Yarizui descendo a pisa em Hana para aliviar uma dor nas costas. Mas só vamos ignorar essa cena mesmo. Porém, dando uma bela amostra grátis dos seus balões ao prota. Yarizui deixa o prota tão derretido, que faz ele assinar a entrada no clube. Então após isso, vemos que tudo nessa escola se resume à comida. E se tu quiser bater um prato bolado, você tem que sair na mão. Então, sabendo disso, o prota e Hana decidem ir na caça. Porém, quando chegam lá, são atacados por uma gordola chamada Javalina, que além de deitar a surra em geral, ainda obriga o velho a dar todos os descontos para ela. Já no outro dia, o prota decide ir sozinho pra porrada, mas como nada que é do pobre funciona, além da Javalina estar lá, ainda tava um dos grupos mais fortes, e um lutador conhecido como feiticeiro, mas como tá com mais fome que um mendigo, ele decide sair na mão assim mesmo, e usando o poder da fome para sair na mão com o Kuririn, uma morena que não mostra o rosto, e com os outros, o prota finalmente consegue a marmita dos sonhos. Já após isso, quando o prota volta pra escola, Yarizui diz que a marmita dele é uma coroa de louros, ou seja, agora ele é considerado o chefão daquele mercadinho. Já no outro dia, como Yarizui queria falar sobre o próximo plano, e Satou não dava atenção, a mina simplesmente pega as roupas do moleque, e joga a janela abaixo. E quando Shiraumi chega, e vê o moleque daquele jeito numa sala só de garotas, já logo acha que o cara é um degustador ambulante. Houve um equívoco, E deixa claro que como membro do conselho, vai fazer questão de jogar as roupas do moleque no lixo, ou seja, Satou já logo sai virado na desgraça para pegar a tempo, mas corre tão rápido, mas tão rápido, que simplesmente vai parar dentro do incinerador, já durante a noite. Quando Prota e Hana vão atrás de outras marmitas, um cara chamado Yamahara chama eles pra gangue dos cães de caça, e como tá varado de fome, o Prota aceita. E logo vemos o porquê desse nome, já que só com um assovio, logo aparecem uns trocentos cara virado no cão, e deixando o caminho livre pro prota. Porém mesmo assim, o prota decide pensar mais um pouco antes de saber se vai ficar no grupo. Porém no dia seguinte, simplesmente no meio de uma missão, o prota atrai eles e recusa, já que não quer uma luta sem desafios, e sim amigos. Um moleque que até ontem tava jogado no mercado, deita trocentos cara na lapada, bate de frente com o sensei sei do grupo, e ainda pega a marmita e vence. Já em outra noite, vemos uma loirinha usando suas laranjas como distração, só para descer o sarrafo nos pilantra. E quando o prota acorda no dia seguinte, essa mesma mina simplesmente estava em cima da sua cama, e já logo zoando o prota de virgão por ter um monte de revista suspeita. E vemos que além de ser uma prima, digamos que a Yami tem a mania de te provocar de uma forma suculenta, e já logo desafia o prota para uma luta, onde se ela vencer,
o prota vai ter que fazer tudo o que ela quiser. E como não é bobo nem nada, é óbvio que o moleque perde sem nem mesmo tentar ganhar. Já em outro dia, o prota pede pra Hana levar o uniforme dela pra ele. E por achar que o prota gosta de roupas femininas, a mina já logo acha que o prota corta pro outro lado. Mas no fim de tudo, vemos que isso foi um pedido de Ayami, que quando chega na escola, já logo chega atacando Hana naquele jeitão. Mas deixando isso de lado, vemos que nas lutas ela é conhecida como Bela do Lago, e como Yarizui é conhecida como a Bruxa do Gelo, e é uma das grandes. Elas fazem o que resolve tudo nesse anime, marcam uma porradaria sincera. Algo que eu não mencionei, é que Shiraume é doida por Hana, e só de saber que a loirinha caiu de mão nos balões da nerdola, a mina já logo fica virada no cão, mas por algum motivo que nem eu sei, quem leva a surra é o prota. Já pra Ayami, digamos que a lição é um tanto quanto respeitosa, já que levando ela pro quarto do perigo, acontecem coisas que essa plataforma não me permitem dizer. Já após isso, finalmente chega a hora da luta das duas, ou seja, simplesmente vemos uma porradaria bolada entre as gasosas do prota. Porém Ayami não queria marmita, e sim só sair na mão com Yarizui, e dizendo que a loirinha ainda é pouca coisa. Yarizui te derruba só com uma boa lapada no bucho. Já no outro dia, quando o prota ia até a escola de Yame já que ela mesma pediu isso, o segurança mete o louco, e acha que o prota é algum degustador que quer dar uns pegas na mina. Ou seja, quando a mina olha pela janela, simplesmente vê o primo correndo de uma pá de gente aleatória só de cuequinha. E quando a mina finalmente salva o moleque, e achamos que vai ficar tudo certo, além de fazer o cara vestir um uniforme feminino, ainda ri da sua cara. Porém durante isso, também conhecemos a Zebi, que pra resumir, é uma lerdinha gente boa que faz tudo o que Yame manda, mas Ayami deixa claro pro prota ficar longe dessa mina, que ela é o azar em pessoa, e logo temos uma prova disso, com a mina sem querer tirando mais de 100 refrigerantes da máquina, e o bagulho ainda voando na cara dela. Já após isso, quando o prota chega no mercado usando uma roupa feminina, e uma touca de gato, todo mundo simplesmente acha que o pivete tem interesse em homens. Ren, que é o feiticeiro que vimos antes, diz que se soubesse que o prota era uma marica dessas, nem tinha te aceitado como seu rival, mas deixando as gracinhas de lado, a pancadaria pelas marmitas finalmente começa, e o bagulho tá tão doido, que nesse momento até Ayami ataca o prota, mas de toda forma, todos conseguem pegar um rango menos o prota, já que chega Gabriel, servo do monarca, que pra resumir, é o dono desse território, mas por algum motivo, o cara só queria acabar com o prota. Começa a te deitar na lapada de uma forma absurda. Já após isso, quando Satou acorda, digamos que o prota tava mais animadinho que o normal. Ai, que delícia! E sabendo disso, o harém já logo começa a te dar um tratamento diferenciado. Já após isso, Ayami diz que o monarca quer dominar todos os mercados da cidade, e para isso daqui a 3 dias vão começar um ataque a todos os mercados do oeste. Tudo isso porque um dia uma companheira dele perdeu para alguém do oeste, e como o prota é o chefão de um desses mercados, por isso ele te atacou de uma forma tão brutal. E para piorar, Ayami é uma serva dele, e por isso ela levou o prota nesse mercado. Porém mesmo com ela fazendo tudo isso, Monarca ainda te trata como se fosse uma gringa inútil. Já em outro dia, Yarizui junta todos os lutadores do oeste, e conta o que tá rolando, e deixa claro que enquanto eles lutam, ela vai invadir o território de Monarca. Porém após isso, quando a invasão ia começar no mercadinho que o prota domina, Ayami chega, e interrompendo a luta, ela diz pro prota que Yarizui tá sendo o alvo, já que derrotando Yarizui, Monarca acha que vai ficar mais famoso do que já é. Sabendo disso, o prota decide ir atrás para avisar, porém já era tarde demais, já que além de ser atacada de uma forma absurda no caminho até Monarca, quando chega lá a mina queria lutar assim mesmo, e quando ia tomar a primeira, Ren impede, e diz que mesmo que ele se torne o mais forte, a amiga dele não vai voltar a lutar. Amiga essa, que inclusive depois de perder a luta anos atrás, hoje em dia se tornou uma vendedora, e mesmo querendo que seu amigo pare de machucar as pessoas, agora ela não pode fazer mais nada. Mas antes que ele vá pra cima de Yarizui, Satou já logo chega no maior estilo protagonista, e diz que vai moer Monarca na lapada, e com Ayami que se cansa de ser xingada, e finalmente se junta aos protas, a lapada já logo começa. Mas nem mesmo usando o carrinho de compras e ficando bolado, o grandão dava conta dos protas, e largando um soco no maior estilo Saitama no corno, Satou finalmente vence a batalha. Já em outro dia, vemos que Ayami ganhou ingressos de Kiko para um parque aquático, e só de imaginar as waifus de biquíni,
O moleque já fica surtado e aceita ir junto. Já após isso, quando finalmente chegam lá, enquanto Prota e Ren trocavam uma ideia, digamos que eles ouvem certos ruídos diferenciados vindo do vestiário feminino. E só de ouvir isso, o moleque falta pouco quebrar a porta tentando desenvolver uma visão de raio-x para espiar, o que obviamente não acontece. Logo após isso, logo vemos que todas as waifus se vestiram de uma forma diferenciada. Mas a alegria de Satou acaba por aí, já que tudo que ele recebe é bolada na cara. Após isso, Satou pergunta por que Arizui é conhecida como a Bruxa do Gelo, e no resumo das ideias, no primeiro ano ela costumava roubar bebidas geladas para tomar junto com a marmita que pegava nas lutas, porém como nesse anime nunca temos um dia normal, logo é anunciado que tem marmitas à venda no parque, e para piorar, o grupo do Kuririn também tava lá, e além deles, geral ali tava a fim de pegar a famosa marmita, porém logo depois de colocar os selos, o vendedor simplesmente põe as marmitas na piscina. Mas como fome move tudo nesse anime, simplesmente começa a porradaria na água por causa de comida, porém simplesmente no meio da luta, a morena do grupo do Kuririn simplesmente perde o protetor de laranjas, e se aproveitando que o Prota ficou animadinho com o que viu, a Yami começa a te provocar também, e começa te dando uma massagem um tanto quanto respeitosa nas costas, mas antes que exploda de tanta emoção, o Prota ainda consegue escapar da prima. E nadando com tudo pra cima da marmita, ele já logo garante a sua. Só temos um porém, meus amigos. O short do cara ficou tão encharcado, que acabou caindo enquanto ele comemorava. E só de ver a magnitude do objeto, o moleque é chamado de degustador mais uma vez. Se é possível perceber que eu não aguento mais. Já em outro dia, vemos que o que Arizui tem de forte, tem de ruim nos jogos, já que consegue perder para literalmente todo mundo que vai contra ela. E o que a mina faz? Simplesmente pega o videogame do moleque e joga pela janela como se fosse nada, e para piorar, o moleque já logo se joga do 5º andar para salvar a parada, ou seja, vai parar no hospital. Já após isso, quando o moleque finalmente acorda, já logo estava mais enfaixado que uma múmia. Porém após isso, vemos duas irmãs gêmeas da mesma escola de Ayami, onde uma delas, simplesmente é obcecada por Yarizui. Porém quando ela se infiltra de enfermeira com a sua irmã, simplesmente entra no quarto, e acha que Yarizui era a pessoa que estava enfaixada, e do nada, já logo começa a ir pra cima de Satou daquele jeitão, e largando um soco no bucho do pivete. Ela queria ver se a tal bruxa do gelo é forte mesmo. Porém como não se aguenta, a mina simplesmente começa a tirar as faixas do moleque, pra ver se a bruxa é gasosa mesmo. Porém digamos que ela acaba tirando até demais, e vê uma coisinha que não devia. Quando o Prota tenta ir atrás para se desculpar, ele não percebe que estava perdendo todas as faixas do corpo, ou seja, já logo sai correndo no meio de um hospital, com o bastão mágico à mostra. Já em outro dia, vemos que o azar de Azebia tanto, que enquanto tentava desligar um despertador, a mina consegue quebrar uma cama, e cair de uma janela, e para piorar, essa criatura decide fazer uma marmita por conta própria, e levar para Satou. E por incrível que pareça, até que o bagulho tava bonito. Quando o moleque come, o troço tava tão ruim, que o pivete falta pouco para ter um derrame. Mas como tem que manter a boa educação, o cara é obrigado a comer aquela bagaça toda. Não muito depois, vemos que as gêmeas são do conselho estudantil do colégio de Ayami. E como o Prota foi pego correndo por lá só de cueca dias atrás, elas dizem pra Shiraumi que quer que a escola deles faça um pedido de desculpas oficial. Porém simplesmente pondo uma foto na mesa, Shiraumi mostra a Ayami atacando as laranjas de Hana, e diz que quer um pedido de desculpas por isso também. Já durante a noite, vemos que apesar de parecer uma nerdola, Hana é a maior perversa que esse mundo já viu, e simplesmente tá escrevendo uma história suspeita sobre o Prota. E pra piorar, tá divulgando esse tipo de coisa na internet. Mas durante uma ligação de Shiraumi, a mina simplesmente joga café quente no PC, e perde literalmente tudo que fez até hoje. E como a mina fica na deprê, Shiraumi vai cuidar dela pessoalmente. Porém do nada, Shiraumi se joga em cima da nerdola de uma forma um tanto quanto intensa. E mesmo com a mina deixando claro que não tá com febre, Shiraumi diz que já viu tudo e mais um pouco, e ela tá mais quente que o normal. Ai, que delícia! Porém após isso, ela acaba achando uma revista suspeita nas coisas de Hana, e por achar que o Prota deu aquilo pra ela, no dia seguinte, quando o Prota tenta jurar de pé junto que não deu aquilo pra ela, vemos que simplesmente tinham vários e vários rostos do Prota colados no corpo de musculosos na revista, ou seja, moleque apanha de graça. Já o próximo episódio começa com a morena do grupo do Kuririn tomando uma surra, e vemos que quem fez isso foram as gêmeas,
e vemos que além dela, as duas estão derrotando todos os lutadores fortes da região. Já durante a noite, quando o prota volta para as lutas depois de se recuperar, ele acaba indo parar no mesmo mercadinho que elas duas, e quando a Yami chega lá, o moleque já tava só o pó da rabiola. Já no dia seguinte, Yarizui chama o prota para sair com ela, já que tem uma coisinha que eles precisam fazer logo. Porém, quando chegam no mercado, as duas estavam lá de novo, mas quando a batalha começa, os inimigos já começam a ser derrotados, e só de ver que Yarizui tá ali, a irmã que é obcecada por ela já fica surtada, porém de uma forma absurda. As duas irmãs começam a usar cestos para se defender e lutar, e quando Yarizui acha a brecha perfeita, e finalmente acerta um golpe, isso só deixa as duas mais fortes, e Yarizui é derrotada de uma forma brutal. Já no outro dia, o prota decide fazer uma visita para Yarizui, já que a mesma tinha faltado na escola, mas quando chega lá, vemos que a mesma faltou porque estava com febre, mas promete que na próxima, vai deitar as duas na lapada. Já nessa mesma noite, o prota e Ren são chamados pelas gêmeas para um mercadinho, e quando achamos que a mina ia xingar o moleque, simplesmente se desculpa pela noite passada, e para resumir, vemos que as duas têm problemas com dupla personalidade, e mudando da água pro vinho, ela chama os dois para sair na mão, e acontece o óbvio, os dois tomam uma lapada sincera. Já em outro dia, a Yami traz uma informação interessante. Vemos que mesmo sendo de outra cidade, aparentemente as gêmeas se mudaram de lá, porque tem medo de algum lutador. Então, sabendo disso, Ren decide investigar. Já no dia seguinte, quando era a hora da revanche de Ren, vemos que a mina simplesmente piorou, e mesmo assim, ela decide que vai dar um jeito de ficar melhor até a hora da luta. Já após isso, quando chega a noite, vemos que por algum motivo as gêmeas estavam preocupadas, e logo vemos o motivo disso, já que o cara que desceu a surra nelas 3 anos atrás, apareceu nessa cidade também, e quando elas chegam no mercado, e batem de frente com o cara, o medo era tanto, que as minas já logo ficam paralisadas, e Hércules diz que só quer acabar com elas, porque elas são fortes demais, e se ficarem vivas por aí, vão estragar a chance dos outros vencerem o jogo. E eles sentem tão humilhadas que decidem meter o pé. Mas quando o carinha põe o desconto, mesmo tremendo elas decidem lutar, e vendo motivação do prota, que queria levar uma marmita para Yarizui que estava doente, todos os outros também ignoram o medo e decidem sair na mão. E o prota tá tão pistola, que além de deitar Hércules só com uma no bucho, ainda chama as gêmeas pro mano a mano também. E já após isso, quando a luta finalmente acaba, vemos que todos conseguiram suas marmitas, e assim como prometido, o prota leva a melhor de todas para Yarizui, e em um momento fofo e romântico, vemos eles aproveitando a marmita juntos, e por fim, assim essa obra chega ao fim, e com esse anime aprendemos uma lição muito importante. Se seu amigo quiser roubar a sua comida, dê essa lapada sem dó, digo, divide com muito amor.